começar esse vídeo um pouquinho diferente com Não é Bom Dia Meu Povo, né? Então vamos lá para mais um vídeo da nossa maratona maravilhosa de 14 dias de uma engenheira na quarentena, tá bom? E essa voz de novo. Vamos lá, e hoje a gente vai falar como otimizar o processo de execução de uma obra, ou seja, como eu entrego a obra mais rápido, Natália? E uma coisa que eu sempre digo é: crie o seu próprio banco de dados. Banco de dados, banco de dados, banco de dados. Inclusive, se você estiver no estágio, você já consegue criar o seu banco de dados. Você não precisa necessariamente ter aquele pedreiro trabalhando com você, mas você já consegue saber o rendimento de vários tipos de pedreiro. Então vamos supor, eu fazia estágio e eu não fiz isso durante o meu estágio porque eu nem pensava nisso ainda, tá? Então é uma dica que eu te dou: se você ainda estiver na faculdade, estiver estagiando, aproveite esse momento. Então vamos supor, eu trabalhava numa construtora e lá tava a parte de reboco. Aí tinha duas equipes de reboco, ou seja, cada equipe eram 2 pedreiros e um servente, tá? E aí eu poderia ter feito o quê? O rendimento dessas duas equipes. Então, enquanto esses 2 pedreiros, eles faziam tantos metros quadrados de reboco por dia, aquela outra equipe fazia quantos? Então eu já conseguia comparar. Por exemplo, o reboco externo é um tanto, né? Porque ele precisa de balancinho, então ele monta balancinho, ele sobe, ele desce, argamassa. Reboco interno é outra quantidade. Então, se você tá também na parte de revestimento, assentamento de piso, contrapiso, levantamento de alvenaria, se você tá dentro de uma construtora, é melhor ainda, porque você tem várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, é muito importante que você comece a criar os seus bancos de dados, porque isso vai otimizar o processo de execução de uma obra. Como assim, Natália? Vem comigo. Primeiro, a gente pega o projeto e a gente fala pro nosso cliente: olha, eu preciso de 60 dias para fazer o orçamento e o planejamento de toda a obra. Eu não começo uma obra antes de um planejamento bem feito e um orçamento bem elaborado. Por quê? É o que eu sempre falo para vocês: começou a obra, o cliente vai falar: ah, mas eu não tava esperando gastar tudo isso agora. Ah, eu não tava esperando gastar isso. Ah, eu não tava esperando que fosse demorar tudo isso. Quando você faz um orçamento e quando você faz um planejamento, você mostra para ele, fala assim: ó, tal dia vai terminar, tá? Então esse mês a gente vai gastar tanto, um cronograma físico-financeiro é quanto que você vai gastar em determinado mês com determinadas atividades. Então ele tem que, no mês de setembro, ele vai gastar R$2.000. No mês de outubro, ele já vai gastar R$8.000, vamos supor, tá bom? Então ele já sabe quanto que ele vai gastar em determinado mês. E quando você faz o planejamento, você mostra para ele que a obra está andando. Por quê? O que acontece muito na obra? O cliente, ele chega lá e fala assim: nossa, parece que a obra nem tá andando. Tipo, vocês fizeram o que essa semana? Parece que nem andou. Por exemplo, isso acontece bastante quando você tá na parte elétrica e hidráulica, que já tá tudo levantado, né? Então ele só tá passando parede, essas coisas, e o seu cliente olha e fala assim: nossa, mas demorou tudo isso. E quando você mostra o planejamento, você mostra para ele que estava no planejamento e que a atividade de passagem de tubulação hidráulica e fiação elétrica ia demorar 15 dias, vamos supor, 15 dias. Então você mostra para ele que está no tempo que você estipulou. Isso daí tira aquele sentimento do seu cliente de que a obra não está andando. Por isso que também é muito importante o planejamento e o orçamento. Até que, se você não tiver eles, como que você vai saber se você está comprando as coisas no preço certo, se você está comprando as quantidades certas, se não está tendo tanto desperdício? Então tem muito mais coisas que são importantes que você, por causa do orçamento do planejamento, né? Então não é, ele é essencial, tá, gente? Ele é essencial. Tem vários fatores que interferem se você não fizer o planejamento e o orçamento. Como que você pode otimizar esse processo? Quando você tem um banco de dados, você consegue otimizar essa parte antes. Então você fala para ele: olha, eu preciso de 60 dias para fazer esse planejamento e esse orçamento. Quando você já tem um banco de dados elaborado, então você sabe que a alvenaria, então o fulano lá vai colocar, eu sei que ele vai ter um rendimento de tantos por dia, então ele vai demorar X dias.
Quando você não tem um banco de dados, o que você precisa fazer? Ligar para fulano, perguntar quanto tempo você demora para fazer isso. E aí ele vai falar um valor X. E aí você não vai ter uma certeza desse rendimento dele, porque ele tá falando esse valor. Mas na prática você não sabe se é outro valor ou não. Quando você tem um banco de dados, você já tem esse dado da prática, então você já estava ali acompanhando, então você sabe mais ou menos quanto tempo demora para levantar uma alvenaria. E aí pensa comigo, isso é de um serviço. Imagina você ter que ligar pro eletricista, pro pedreiro, pro azulejista, pro cara que vai montar sua cobertura, pro cara que vai fazer a impermeabilização, pra pessoa que vai concretar os seus pilares, a sua fundação. Então é muita coisa, você vai ter que ficar perguntando isso pra ele. Então, quando você cria esse banco de dados, é meio que a informação ela já tá aqui, né? Então, você olha lá, ó, fundação tá, olha aqui do canto no seu banco de dados, demora tanto. Beleza, você foi lá e colocou. Então, isso é uma das formas de você otimizar o processo da construção, né, da execução de uma obra. Quando você já tem um banco de dados, porque ele é o mais certeiro, né? E também, gente, vale muito quando você mantém a mesma equipe para várias obras. Então, você não fica mudando. Então, por exemplo, o meu pedreiro de tal obra vai ser o mesmo pedreiro da obra futura, da obra que vai começar mês que vem. Entendeu? Então, eu já sei como ele trabalha, eu já sei a forma que ele trabalha, eu já sei o tempo dele, as coisas que ele precisa, eu já tenho essa intimidade com ele. Então, a gente tem já uma ligação, então consegue otimizar nessa parte também, né? A parte de ligar, de entender como funciona. Ele já sabe das suas manias, ou já sabe seus compromissos. Você tem essa intimidade, né? E quando você cria essa intimidade com seus funcionários, você também consegue otimizar. Essa é outra dica que eu te dou. Né? Então mantenha sempre a mesma equipe, tenta não ficar mudando. Ah, mas agora eu vou ver se eu acho um encanador diferente ou um eletricista diferente. Não, mantenha o seu. Ele é bom? Ele faz o serviço? Você tem confiança nele? Então procure manter a sua equipe, tá? E aí, outro fator também importante, né, para você manter essa equipe com você, sempre a mesma equipe, e você ter essa colaboração deles para que a obra seja entregue no prazo certo, é você estar sempre motivando a sua equipe, né? Então, quando você motiva as pessoas que trabalham com você, eles têm prazer em trabalhar com você e eles vão querer sempre ter você como parceira deles. Então, você tá motivando, então você tá... Gente, coisas poucas, sabe? Você fazer um churrasco, né? Churrasco de concretagem de laje. Às vezes é só uma casa, então tem uma laje. Mas você levar um café da tarde, você dar alguma lembrança. Então tem dia de não sei o que, dia dos pais. Ah, eles são pais. Dê uma lembrança no dia dos pais pra eles. Não custa nada, sabe? Coloca isso no seu orçamento quando você for falar com os seus clientes. Eu já coloco essas partes. Um exemplo muito bom é o da Cia Color, né? Quando eu fui lá conhecer a empresa, eu conheci o dono e ele falou comigo que 80% das pessoas que trabalham na Cia Color tem 15 anos já de empresa, tá? 15 anos ou 17, se eu não me recordo agora, mas é 15 anos, vamos supor, de empresa. E ele falou que 80% das pessoas que trabalham lá dentro, na produção, no laboratório, tudo mais, estão com ele desde o princípio. E aí a gente falou assim, mas nossa, é muito difícil você ter uma empresa onde tem milhares de funcionários, é uma empresa gigantesca e que muda muito, né? Você sabe que empresa, indústria, essas coisas, os funcionários, eles saem e entram. Então é um monte de gente entrando e saindo. E numa empresa dessa, você tem 80% das pessoas que estão lá desde o princípio, desde quando a empresa abriu. Por que essas pessoas nunca quiseram sair? Por que eles querem continuar nessa empresa, né? Porque ele falou o seguinte pra mim, porque a gente é uma família aqui. Então eu sei que se hoje a Cia Color quebrar, ele falou isso, ele falou assim, se hoje a Cia Color quebrar e eu não tiver dinheiro pra pagar eles, eu tenho certeza que eles trabalham de graça aqui até a gente levantar a empresa e conseguir pagar eles de novo, porque a gente é uma família. Eu ajudo sempre eles, eu ajudo a família, eu mantenho eles motivados, fazem festa. Você tem eles não só como funcionário, mas como família, tá? Isso é uma forma também de você otimizar o processo, porque eles têm prazer em trabalhar com você, então eles têm prazer em atender os seus pedidos. Quando eu chego numa obra, eu falo, cara, peguei uma reforma aqui, mas o cliente,
ele precisa disso rápido, e eu falei que eu ia fechar, eu falei, eu preciso da ajuda de vocês. A gente precisa aqui dar o máximo, né? O que a gente pode fazer pra melhorar isso, pra gente conseguir entregar a obra no prazo certo? Eu preciso da colaboração de vocês. Tem algumas pessoas que já trabalham comigo há mais tempo, ele fala assim, não, Natália, fica na paz, eu chamo outra pessoa e a gente vai terminar esse serviço. Você falou que você vai terminar em quanto tempo? 15 dias, essa reforma. Não, beleza, vamos achar outra pessoa, pode deixar comigo, a gente vai fazer de tudo. Eu tenho isso porque eles confiam em mim e eu confio neles, entende? Essa é a diferença de você trabalhar ali, de você se colocar num patamar mais elevado e você achar que você é melhor, tá? Quando você se coloca nesse patamar e você acha que você é melhor que a pessoa, você tem um ar de arrogância. Você não cria esse laço de amizade, esse laço familiar com eles. E nada é mais prazeroso do que você trabalhar com pessoas que têm prazer também em trabalhar com vocês. De você chegar num ambiente confortável, num ambiente agradável, um ambiente que você pode conversar sobre a sua vida. Às vezes você tá estressado. Tem muitas vezes que eu tô lá estressada e falo, pô, hoje eu tô estressada. Tem vezes que eu erro, eu já errei muito na obra também, de chegar lá e dar uma bronca e depois eu ir lá e me redimir e falar desculpa. Às vezes eles errarem também e eles falam assim, nossa, Natália, desculpa. Então a gente tem essa liberdade, sabe? Ninguém é perfeito. E a gente consegue otimizar a entrega de uma obra, né? Entregar uma obra mais rápido quando a gente consegue colocar isso em prática. A gente consegue colocar motivação, a gente cria um banco de dados, a gente tem planilhas, tabelas de controle já pronto. Essa é a importância e é isso que eu também passo no meu curso, que se for você estiver no treinamento ou só no meu curso de gerenciamento de obras, é o que eu ensino, né? Um bom gerenciamento, você precisa ter documentos na sua mão, que a hora que a obra começa, você tem tudo pronto. A gente consegue otimizar o processo quando a gente tem essas coisas em nossas mãos e de fácil acesso, tá bom? Parcerias também, quando a gente já tem contato de lojas parceiras, de pessoas parceiras, isso tudo facilita. Por isso também a importância de parcerias, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijo e até depois. Terminamos aqui bem rápido, né? Eu tava no meio do assunto e aí eu já falei tchau. Mas é isso, acho que eu consegui passar aqui pra vocês o que eu queria passar de como você consegue otimizar, né? Se você tá no estágio, banco de dados é essencial. Um beijo!